Bom, nós já estamos aqui recebendo o candidato a senador pelo Avante. Avante. Quem? E eu estou colocando candidato a senador, considerando inclusive aprovado na convenção, a convenção partidária, que coloca quem como candidato ao Senado. E faz parte, claro, da nosso rodízio, da nossa série de entrevistas com candidatos a senador da República. Candidato quem? Boa tarde. Como é que o senhor recebeu as declarações de Irmã Graça, que não reconhece o senhor e a sua candidatura ao Senado? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde e todos os cidadãos de bem do nosso estado do Piauí. Estou vendo agora essa colocação da Irmã Graça. Em primeiro lugar, quero me apresentar ela. Eu sou Francisco da Chaga Costa Oliveira, conhecido como Quem, um cidadão humilde, fabricante de cocada, representante do setor informal. E Irmã Graça, é um prazer lhe conhecê-la. Eu quero dizer, Joelson, que a nossa candidatura, ela foi formada democraticamente por duas eleições. Nós tivemos 2 turnos. Foi 2 turnos. E nessa eleição estava lá todos os representantes de partidos, pessoas honradas, homens de palavra, representando os seus partidos como presidente. E lá foi feita a eleição e nós ganhamos por 4-3. E foi apresentado ao candidato Elmano o nosso nome. E de imediato ali ele concordou. Novamente, nas convenções, o candidato Elmano foi para as convenções e eu estive lá ao seu lado, juntamente com a outra candidata homologada, Flávia Barbosa, pelo PRP. Discussamos. No sábado foi feito todas as atas partidárias dos partidos, cuja qual do senador, do nosso candidato, o Elmano, o seu partido deixou em aberto a vice e as 2 senatórias para que fosse indicado pelos outros partidos. E os outros partidos todos colocaram lá o nosso nome como primeiro senador e o nome de Flávia Barbosa como a segunda senadora. Essas atas estão registradas no TRE. É um processo democrático. E de onde parte a resistência ao seu nome? Por que aconteceu essa resistência ao nome do senhor? E por que ela acontece? De onde vem? Bem, segundo a Irmã Graça, aí, que eu não agrego, né? Eu acho que, para ser sincero, a rede ela tem uma representatividade boa. Ela tem uma candidata a presidente. Se você colocar eu e ela, se parece muito a nossa história de vida. Pessoas humildes, que lutaram, que venceram, que se projetaram na política. Eu aqui fui candidato a prefeito, tive 30.535 votos. Fui candidato a deputado estadual, 11.700 votos. Nunca desisti, desde 2004, que eu estou nessa luta de fazer com que o nosso cidadão se conscientize que tem que ter pessoas comprometidas, que tenham sensibilidade, que sintam na pele o que ele sente e que tire da política políticos que não têm coerência, que tire da política políticos que olham somente para o seu interesse pessoal, que tire da política pessoas que tratam a coisa pública como se fosse a sua casa, com falcatruas, com desvio de verba. E principalmente, aqueles políticos que só olham para você na época da eleição, quando passa, colocam óculos escuros, sobe o vidro do carro e só vai querer conversar com você na próxima eleição. Agora, candidato, o problema é o indicado da rede para o Senado, mesmo cargo que só foi homologado agora, candidato pela coligação encabeçada pelo senador Elmano Ferrer. O professor Paulo Henrique afirma, nos seus argumentos, que ele tem bem mais intenções de votos em pesquisas
pré-eleitorais do que o senhor. Então não entende por que isso não foi levado em conta. Pois bem, vamos fazer o seguinte, peço a você que consulte os seus bancos de dados, a última pesquisa apresentada pela Cidade Verde, eu pontuo na frente do Paulo Henrique. Eu pontuo, uma coisa pouca na frente, mas eu pontuo na frente dele. Então, não sei onde foi essa pesquisa que ele viu. Então, porque a própria pesquisa da Cidade Verde nos coloca à frente. Mas isso aí não é a questão. Parâmetro, não é definido. A questão não é essa. Ele tem o seu valor, ele tem a sua competência. Não. Está em discussão a pessoa do Paulo Henrique. Está em discussão o voto democrático, o processo democrático que foi feito, a nossa escolha. Então não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. É um processo. Se você voltar atrás, você está desmanchando a democracia. Que é isso? Nós temos presidentes de partidos, pessoas sérias. Olha, eu só tenho a agradecer a eles porque eles provam para o povo que eles têm coerência. Eles brigam pela essência da política. É a democracia. Eu fui eleito por 2 votações consecutivas. Como é que o senhor avalia o silêncio de Eumano Ferrer nesse momento? Ao que claro, parece, ele teria voz decisiva nesse tempo. O processo político ele tem umas complicações e o mesmo silêncio que o Eumano teve é o mesmo silêncio que eu tive. Eu tive o cuidado de não ir na imprensa, de não dar entrevista, de não postar nada nas redes sociais. Por quê? Porque eu e o Eumano, nós somos 2 políticos e representamos ele no Senado e eu aqui com a minha popularidade, com o meu trabalho na comunidade, com a minha simplicidade. Nós representamos o que o povo quer democracia. Nós temos que respeitar, nós temos que acabar esse negócio de se decidir uma coisa no voto e lá na frente querer se manchar na força. A rede, ela tem todo o direito de pleitear, mas ela pleiteou no processo que foi feito de votação dentro do conjunto dos partidos. Foi voto vencido. E aí, foi voto vencido. Então, é claro, ela briga por um palanque para a Marina. É um processo que tem que ser decidido entre eles. Eu não tenho poder em cima da rede. O responsável para decidir qualquer ato do nosso partido é o nosso presidente Zé Filho, que conduz muito bem esse processo democrático, um vereador que apresenta-se como uma liderança democrática hoje, que tem um poder de diálogo muito grande. Então, essa questão de a rede continua, não continua, é um processo que eles têm que decidir e apresentar para os outros presidentes dos partidos da coligação. E pergunta da Yalacena do CidadeVerde.com. Boa tarde, quem? Essa celeuma aí de se você fica ou não na chapa, eu queria... você acredita que isso é um preconceito, é forças ocultas, é falta de voto? Qual a avaliação que você faz? Há um preconceito aí ao quem? Eliala, falta de voto não é. Eu já fui testado. Eu pontuei muito bem na pesquisa da Cidade Verde, então isso aí não, esse argumento não. Preconceito. Preconceito é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade. Falam até hoje das minhas propagandas bem-humoradas, mas esquecem de analisar essa propaganda. A nossa propaganda bem-humorada é uma propaganda propositiva. Ela abre o olho do cidadão para as mazelas que ele passa, os problemas que a velha política quer colocar para ele. Não vejo um problema nisso. Qual a diferença de eu, Joelson, um cidadão humilde sem posses, um representante do povo, na maioria do nosso povo hoje humilde, que acorda 7 horas da manhã e vai chegar em casa às 6 horas, 7 horas da noite, depois de trabalhar tanto para enriquecer esse Estado? Qual a diferença do meu humor para o humor de candidaturas que contratam a peso de ouro humoristas para fazer humor? Qual é? É isso que o cidadão fica atordoado na rua e pergunta: qual é? Quem é a diferença? Só porque tu não tem dinheiro, porque tu não tem milhões para concorrer, porque tu não tem uma estrutura política grande para concorrer. E quando eles veem que a gente começa a aparecer, começa a ganhar essa estrutura partidária de 8 partidos
comprometidos com o bem-estar da nossa sociedade, comprometidos com a nova forma de fazer política, da coerência, a nova forma de fazer política da honradez. Aí eles querem novamente jogar em minha pecha e que eu não faço uma política séria. Outro dia eu encontrei um cientista político, porque eu estou fazendo ciências sociais na UESP, e tive que trancar o curso para poder concorrer, que eu não sou irresponsável. E ele me disse, você, você, lado brincalhão, não sei o que. Eu disse, olha, esse lado brincalhão dentro de mim, flora dentro de mim cada vez mais. E quem está do meu lado se anima, se alegra. Isso me dá força cada vez mais para lutar pelo direito do meu povo. Me dá força cada vez mais, me incentiva a fazer a política correta. E eu perguntei a ele, me diga um projeto meu, o senhor sabe um projeto meu? E ele ficou calado, porque não se aprofunda do outro lado do candidato. É o preconceito enraizado que eu fui escolhido por esse povo para jogar em cima de mim e, graças a Deus, escolhido pelo povo humilde para desfazer. Para desfazer, tirar de cima do cidadão humilde que ele não pode pertencer à classe política, ele não pode se ascender. E Alacena? Em cima do que o senhor está falando, é justamente o senhor ficou famoso por conta desse humor, desses deboches, dessas brincadeiras, como o senhor coloca. Isso, as pessoas estão confundindo, o senhor se arrepende de no passado ter feito esse tipo de situação, que hoje, por exemplo, parece que as pessoas não levam muito a sério a sua candidatura, justamente por o senhor ter uma candidatura que alia o humor, o deboche, essas brincadeiras. E ela, deboche não, porque deboche, a gente nunca fez deboche. As nossas brincadeiras é simplesmente para alertar o cidadão do que se passa. Por exemplo, o me ajeite, deputado, que um cidadão chega para mim e pede, me ajeite, deputado, eu vou lá, ajeito a camisa dele, o cabelo dele, e ele diz, ô rapaz, você me ajeitou, ganhou meu voto. O que é que ele quer dizer isso? É que os políticos chegam, querem ajeitar uma carrada de maçará, quer ajeitar a conta de luz, quer ajeitar um dinheirinho para ir votar nele, e eu estou dizendo, não se ajeite. Se você receber, ele vai lhe tirar a educação, a saúde, a segurança e tantas outras. Eu não vou falar aqui, não vamos passar a entrevista todo dia falando das propagandas. Não é deboche. Deboche é o que eles fazem com o povo. Se apresentam com diplomas e mais diplomas, e quando estão eleitos, o que é que eles fazem? Escravizam o nosso povo na ignorância, escravizam o nosso povo na falta de emprego, escravizam o nosso povo amordaçando ele. E isso acabou. Acabou, porque a oportunidade que eles tinham de tirar o candidato e falar a verdade, não conseguiram. Deus é maior. Délio Rocha. Candidato, na disputa pelo Senado, no Piauí, a gente tem candidatos com maior peso político do que o senhor. No campo da esquerda, aliás, no campo governista, a gente tem o senador Ciro Nogueira, do PP, o deputado Marcelo Castro, do MDB. No campo da oposição, nós temos outros candidatos com mais peso político, como o ex-governador Wilson Martins, do PSB, que vem liderando as pesquisas, e o deputado Robert Rios, do DEM. O senhor reconhece que é uma disputa de Davi contra Golias? E nesse caso aí, como o senhor vai fazer para Davi vencer Golias no voto? Muito obrigado pela pergunta. Pesado é o povo. Mais pesado do que qualquer estrutura financeira ou política é o povo. Quem decide é o povo. Eu tenho a ciência e a consciência que vou lutar, você falou, com vários Golias. O Golias que olha para seu próprio umbigo, o Golias enfrentando processos, o Golias que trabalha fazendo falcatruas. Então, o povo vai saber diferenciar. A nossa candidatura, ela é calcada em cima do que há de mais importante: a honestidade e a credibilidade. Eu não vim para brincar. Eu não estou aqui
para servir de enfeite. Eu estou aqui para alertar o meu povo, abrir os olhos e colocar para ele propostas que vão mudar a vida dele. E vamos trabalhar lá no Congresso Nacional pela reforma previdenciária. Vamos trabalhar pela reforma tributária. Nós vamos trabalhar para conseguir recursos para o estado do Piauí, como, por exemplo, desgotar esses rios Parnaíba e Puti. Ninguém pensa nisso na saúde do nosso povo. Já que os dias desses rios ninguém pode mais pescar, nem brincar, nem passar por perto. Hoje, se passa na avenida, tem que se passar um tampa-nariz. E nós vamos trabalhar em cima disso. Não, essa questão de estrutura política acabou. O povo está cansado, o povo quer renovação. O povo quer pessoas novas, pessoas comprometidas com os problemas dele, que se comprometam a defender os direitos do povo. E quais são os direitos que nós vamos defender no Senado? É o direito da aposentadoria para aquele que trabalhou, fez de tudo para que esse país, esse Estado, possa gozar da sua velhice com paz, tranquilidade, com seus netos viajando, brincando, e não ter que morrer para depois se aposentar. Vamos trabalhar lá no Congresso para diminuir a carga tributária, que aqui nesse Estado se representa um dos maiores, ou se não o maior, carga tributária de todos os estados do Brasil, onde sufoca, onde mata o pequeno empreendedor, aquele comércio informal, impede que ele entre na formalidade, que ele consiga gerar emprego, que ele pague o INSS para que a Previdência tenha caixa. Ok. Eu queria agradecê-lo, candidato Quem. Muito obrigado pela presença aqui, candidato a senador pelo Avante. Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí, participar dessa entrevista conosco. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Joelson, ao Elivaldo, Obrigado. aos nossos colegas e ao povo do Piauí, e dizer a todos que a nossa candidatura está mantida, legalmente oficializada, estamos no páreo, vamos arregaçar as mangas, vamos colocar o pé no chão com muita humildade, pedir a confiança do nosso povo para que a gente possa representá-lo no Senado Federal e agradecer a Deus, porque um cidadão humilde como eu, chegar até aqui e passar por tudo que passou, somente Deus no comando. E agradeço e peço que abençoe Deus a todos nós, as nossas vidas. Amém. Okay. Muito obrigado, Quem, candidato pelo Avante. Elivaldo Barbosa, queria agradecê-lo, agradecer o Délio Rocha e a Alacena. Muito obrigado pela participação hoje no Eleições 2018. Elivaldo Barbosa, por hoje é só, Elivaldo. Até porque amanhã tem mais, né, Joelson? Amanhã tem mais Elivaldo Barbosa na nossa TV Cidade Verde, do nosso Jornal do Piauí.